Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael e hoje eu vim comentar então o primeiro capítulo, a primeira parte, vamos dizer assim, da Montanha Mágica de Thomas Mann. Eu decidi comentar e fazer uma análise mais aprofundada desse livro, contando as minhas experiências com a leitura, o que eu tirei, algumas trivias que eu pesquisei sobre o livro. Então vamos lá. Bom, pessoal, é o seguinte, primeira parte, ela vem logo em seguida do propósito, que a gente já comentou no vídeo anterior, dá uma olhadinha aqui no canal, e ela é composta por 3 capítulos, que são muito interessantes também. Então a gente tem aqui o capítulo A Chegada, o capítulo número 34 e o capítulo No Restaurante. Aqui os capítulos eles têm um título bem autoexplicativo, né? No capítulo A Chegada, a gente vai começar com aquela que é uma das memoráveis aberturas de livros que a gente já viu, como tantos outros, eu sou muito aficionado. Inclusive fiz até uma análisezinha lá no TikTok, mas enfim. Vamos lá. Começa assim. Um jovem singelo viajava, em pleno verão, de Hamburgo, sua cidade natal, a Davos-Platz, no Cantão dos Grisões. Ia de visita por 3 semanas. E aí, cabe fazer uma análise aqui, porque esse primeiro parágrafo, ele, como em toda boa obra, ele dá uma sintetizada bem legal do que a gente vai ver no livro como um todo. Então a gente começa sabendo que o nosso protagonista, vamos dizer assim, a gente não sabe ainda, é um jovem singelo. O único adjetivo que a gente vê por algumas páginas sobre o Hans Castor é que ele é um singelo. O que é uma pessoa singela? Eu joguei no Google para ver quais são as acepções dessa palavra. Então a gente tem, sim, que é uma pessoa simples, uma pessoa sem luxos, mas é também uma pessoa sem malícia, é uma pessoa crédula, uma pessoa inocente. Então é uma pessoa que ainda pode se moldar à sociedade, vamos dizer assim. Essa pessoa está viajando no verão, o que é talvez incomum, porque o verão é uma época de trabalho, né? Então, essa pessoa está viajando no verão. De Hamburgo é uma cidade extremamente importante, era e continua sendo para a Alemanha. É uma cidade que é porta para o mar, é uma cidade portuária super importante. A altimetria, né? Altitude de 0 metros, né? A nível do oceano. Uma cidade natal, então ele nasceu em Hamburgo e ele ia para Davos-Platz, no Cantão dos Grisões. Grisões é a região dos Alpes da Suíça. E Davos-Platz é uma cidade, Davos é a cidade onde a gente tem, inclusive, o Fórum Econômico Mundial, o Fórum Econômico de Davos, que está sendo realizado aí bem por agora, né? Porque é durante o inverno de Davos. E ele ia de visita por 3 semanas. E aqui, depois daquela bela introdução sobre o tempo que a gente teve, a gente pensa, será que ele vai só por 3 semanas mesmo? Então a gente fica com essa pulga atrás da orelha. E ele ia de visita. Então a gente vai sabendo que ele atravessou longos percalços, mas o maior deles foi a locomotiva, o trem, porque a gente sobe a uma altitude de 1.600 metros, a gente descobre também, então cerca de 5.000 pés. E ele ia de visita para Quênia. A gente descobre então, ao longo desse capítulo, que ele está indo para um sanatório de tuberculosos. A tuberculose, ela era uma doença que ninguém sabia direito o que causava, ela podia ser de várias formas diferentes. E descobriu-se ali no final dos anos 1800 e pouco, né, século XIX, que ela é causada por uma bactéria, né, o Mycobacterium tuberculosis. E aí, não tinha tratamento, né? É uma doença muito complicada, inclusive até hoje você trata durante 6 meses em alguns casos você trata por 12 meses, com antibióticos extremamente potentes. E aí, naquela época não tinha esse tipo de antibiótico ainda, a gente está falando de uma era pré-penicilina, inclusive. Então, qual que era o tratamento mais moderno, né? A última moda em Paris era ir para uma região seca, de alta altitude, né, com ar um pouco mais rarefeito,
E as pessoas basicamente comiam, tomavam sol e descansavam. Esse era o tratamento. A gente pode, inclusive, ver um pouco disso na própria Ana Karenina, que a Kitty vai para um lugar mais ou menos desse para o tratamento, enfim, ela encontra, né? Mas enfim, então a gente tem que esse era o tratamento última moda. E ele vai para um dos mais caros, então ele vai para a Suíça, da Alemanha para a Suíça, para um lugar que é descrito como um lugar que carecia de aroma, de sabor, de umidade. Tragava-se com facilidade e nada dizia a alma. Então, é um lugar que você respira fundo e ele não tem cheiro de nada, sabe? É um lugar bem insosso. Enfim. Aí a gente sabe que o nome do lugar é Sanatório Internacional Berghof. O número 34, a gente vai descobrir que é o quarto dele. Ele foi lá para visitar o seu primo Joachim. E eu descobri que se pronuncia assim, e vou pronunciar assim, porque eu fiquei assistindo Dark, eu falava Jonas, então agora eu vou falar Joachim. Então ele foi visitar esse primo, e esse primo era aspirante a militar, né, a major, sargento, enfim. E ele descobre-se doente com tuberculose e ele vai para esse sanatório. E esse primo já tá ali faz 5 meses. Ele tá achando que ele vai visitar o primo e vai voltar com ele, e ele descobre que não vai ser assim, né? Enfim. Então ele vai descobrir que o quarto dele é o número 34. Ao lado, o primo Joachim Simpson, é o quarto dele. E do outro ele descobre um casal russo que gosta de fazer estripulias, né? Gosta de jogar bastante xadrez, como diz a Tati Feltrin. Então a gente vai sabendo disso. E aí a gente também vai sabendo que o primo tinha algumas doenças na infância, o Hans Castorp também, então a gente fica nessa entendendo isso. E também esse capítulo é interessante porque a gente descobre que esse quarto vagou recentemente, e quase sempre que se vaga um quarto nesse sanatório é por causa de morte. Então a gente tem que é um quarto, é um leito de morte. Ele está dormindo em um leito que as pessoas estão ali para falecer, porque é uma doença que não tem tratamento. Enfim, o próximo capítulo chama No Restaurante, que é também um dos salões, um dos ambientes que a gente mais vai ter contato durante esse livro, pelo que dá a entender. Porque essas pessoas comem, dormem, descansam e conversam, né? E aí a gente vai ser apresentado a esse restaurante, a gente vai ver que tem esse pessoal, eles falam várias línguas, a gente vai descobrir que existem pessoas de várias nacionalidades, que tem umas serventes, tem umas Zaltusta, que são umas damas ali que servem essas mesas, e eles vão conversar já nesse capítulo que o tempo ali é relativo. Eles vão trocar algumas palavras, abre aspas aqui. Mas o tempo deve passar depressa para vocês aqui. Depressa ou devagar, como queira, respondeu Joachim. Ele não passa de modo algum, sabe? Aqui não há tempo nem vida. Não há coisa alguma. Então a gente consegue, isso aqui página 25, tá? Então a gente consegue entender que eles já vão começar a discutir essa questão do tempo no primeiro dia. E aí a gente também tem essa tratativa deles como se chamando as pessoas daqui de cima e as pessoas lá de baixo. A gente também vai descobrir que esses personagens eles têm algo de arrogante, eles vão ficar tirando sarro, gozando da cara de umas pessoas que falam errado, que tem algum porte um pouco mais deselegante. Então a gente tem esse ar de superioridade alemão, esse ar de superioridade alemã aqui já presente. E aí a gente vai ser apresentado ao Dr. Krokowski, que é um dos 2 médicos desse sanatório. E esse doutor vai conversar com o Hans Castorp e ele vai perguntar se ele estava aqui para ser tratado. Ele fala, não, vim só de visita mesmo.
E aí o Hans Casper vai falar que ele tem uma saúde inabalável. E o doutor vai responder na maior ironia possível que ele nunca conheceu ninguém que tivesse uma saúde perfeita. E falou para o Hans Castorp dormir bem na sua plena convicção de uma saúde inatacável, né? Dali a pouco esse Hans Castorp vai pro quarto e ele tem um sonho extremamente, né? Há vários sonhos extremamente interessantes com Cole Cream, com eles zoando novamente aquela senhora que fala a palavra estirete, esterilete, né? Enfim. Então a gente vê que ele já tem a primeira noite dele nesse lugar já é bastante conturbada. E assim finaliza-se a primeira parte dessa história toda. A gente novamente reitera esse leito de morte, esse ambiente meio lúgubre, que é fenomenal, uma pérola esse livro. Tá bom, gente? Eu vejo vocês no próximo vídeo para comentar a parte 2 e tchau, tchau.